Olá! Neste vídeo, vamos apresentar um trabalho desenvolvido na disciplina de Entomologia Aplicada da Universidade de Caxias do Sul, sobre o controle de pragas na cultura da ameixeira, Bruno Salicino. Eu sou Gabriela Piton, juntamente com meus colegas Henrique Perini, Marina Benvenuti e Leonardo Baggio. Então, o objetivo desse trabalho foi identificar as principais pragas presentes na cultura da ameixa e conhecer os problemas enfrentados pelos produtores e então apresentar alternativas de monitoramento e controle, utilizando informações técnicas e práticas adotadas na fruticultura. Para realizar, então, esse trabalho, a gente fez entrevistas com produtores dos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha e Nova Pádua, que é a região onde a gente mora, né? E tendo em consideração que a região sul do Brasil, ela é considerada a maior produtora de ameixas do Brasil. Então, isso intensifica a importância da realização desse estudo. Depois das entrevistas, então, a gente organizou as informações coletadas e identificamos as pragas citadas pelos produtores. A partir disso, pesquisamos, então, o ciclo biológico desses insetos, os sintomas causados nas plantas, as formas de monitoramento e, então, as principais estratégias de controle, considerando sempre o manejo integrado de pragas. Entre todas as pragas, então, relatadas pelos produtores, 4 delas apresentam maior importância econômica para a cultura da ameixeira: a mosca das frutas, o ácaro vermelho, os tripes e a mariposa oriental. Um dos principais desafios encontrados pelos produtores é a pequena quantidade de inseticidas registrados, especificamente para a cultura da ameixa. Então, como a gente pode observar nessa tabela, tem poucos produtos autorizados para o controle dessas pragas, o que limita muito as opções de manejo e reforça a importância do monitoramento e da adoção de diferentes estratégias de controle. A mosca das frutas, então, ela é considerada a principal praga da ameixeira, e entre as espécies a gente tem Ceratitis capitata, que é conhecida como a mosca do Mediterrâneo, e Anastraefa fraterculus, que é conhecida como mosca das frutas sul-americana, que é a que a gente mais tem na nossa região. Esses insetos, então, eles atacam diretamente os frutos, comprometendo a qualidade e reduzindo significativamente o valor comercial da produção. O ataque, então, ele acontece quando a fêmea, ela fura a casca do fruto para realizar a postura dos ovos. E após a eclosão desses ovos, as larvas elas passam a se alimentar da polpa, o que causa um apodrecimento interno. Então, o que a gente pode observar na fruta? São pequenos furos na casca, manchas escuras, saída de uma goma, presença de larvas no interior dos frutos e a queda prematura e uma rápida deterioração desses frutos. Conhecer, então, o ciclo biológico da mosca das frutas, ele é fundamental para a gente definir o momento correto de controle. Então, após o acasalamento, a fêmea ela deposita os ovos no interior do fruto. As larvas elas se desenvolvem, se alimentando da polpa, e quando elas completam o seu desenvolvimento, elas deixam o fruto e vão para o solo. Até mesmo esse fruto cai no chão, né? E a larva vai para o solo, que é onde ocorre a fase de pupa. Depois disso, então, emerge um inseto adulto, reiniciando esse ciclo. E, então, durante a sua vida, uma única fêmea ela pode colocar entre 200 e 800 ovos, o que explica uma rápida multiplicação dessa praga. Nessas imagens, então, a gente consegue observar os danos provocados pelas moscas das frutas. Então, as larvas, elas permanecem no interior da ameixa consumindo a polpa, o que torna o fruto impróprio para comercialização e consumo. Além dessa perda direta da produção, então, esse ataque ele favorece o desenvolvimento de podridões também. O monitoramento, ele é uma das ferramentas mais importantes no manejo da mosca das frutas. Para isso, então, a gente usa a armadilha Macphail. Ela é instalada preferencialmente nas bordas do pomar e cerca de 1,7 metros de altura. E isso logo após a queda de pétalas. Essas armadilhas elas devem ser avaliadas 2 vezes por semana e o atrativo para isso é substituído semanalmente. Quando a população atinge aproximadamente meia mosca por armadilha por dia, já é indicado iniciar as medidas de controle. Então, basicamente, uma mosca por armadilha já deve ser iniciado o controle. Esse monitoramento, então, ele permite que o produtor ele realize aplicações apenas quando realmente necessárias, o que diminui os custos e preserva os inimigos naturais, tornando o manejo mais eficiente. Além do monitoramento, algumas medidas preventivas elas são fundamentais para reduzir a população da mosca das frutas no pomar. Uma delas, então, é a remoção dos frutos caídos no chão, porque esses frutos eles podem conter larvas, que vão completar o seu desenvolvimento e darão origem a novos adultos. Também é importante eliminar ou manejar plantas atrativas e hospedeiras próximas ao pomar, já que elas servem como fonte de alimento e reprodução, favorecendo a permanência da praga na área, como, por exemplo, a guavirova, que é uma boa hospedeira para a larva e para a mosca da fruta. No controle biológico, então, se destacam 2 vespas parasitoides, a Diacasimorpha longicaudata e a Phoppius arisanus. A Diascamiosimorpha, ela deposita, então, os seus ovos nas larvas das moscas das frutas. Quando a vespa se desenvolve, então, ela elimina a larva da praga antes que ela se torne adulta. E já a Phoppius, ela atua ainda mais cedo, ela parasita os ovos e as larvas recém-formadas da mosca, o que reduz significativamente a população da praga de forma natural e sem causar danos para o pomar. Aqui nesse vídeo, então, a gente pode observar a atuação da Phoppius arisanus sobre os frutos infestados. Então, esse parasitoide, ele procura o ovo da mosca da fruta e logo após a postura, ele deposita o seu próprio ovo dentro dele. Bem isso mesmo, como está mostrando no vídeo.
E então o desenvolvimento da mosca ele é interrompido antes mesmo que essas larvas consigam causar danos significativos aos frutos. Como existem poucos inseticidas registrados para a mosca das frutas, é importante utilizá-los de forma estratégica. A ideia é reservar os produtos registrados especificamente para essa praga e evitar usá-los para outra finalidade. Da mesma forma, os inseticidas que são importantes para controlar outras pragas da mexeira, como a mariposa oriental, devem ser preservados para esses momentos. Assim, a gente mantém um número maior de alternativas de controle durante toda a safra e evita perder ingredientes ativos que são essenciais para o manejo da cultura. Aqui estão alguns inseticidas utilizados no manejo da mosca das frutas. Um desses possui deltametrina como ingrediente ativo e pertence ao grupo dos piretroides. Eleito, atuando em diferentes mecanismos, já o derepente possui espinetoram, um inseticida muito utilizado no controle de insetos, pragas em fruticultura. É importante sempre respeitar a dose, intervalo de segurança e formação técnica. A rotação dos inseticidas. A rotação dos inseticidas é fundamental para evitar resistência das pragas. Quando utilizamos sempre o mesmo grupo químico, os inseticidas mais resistentes sobrevivem e passam essa característica para as próximas gerações. Por isso, recomenda-se alternar produtos com diferentes mecanismos de ação. Desses piretroide, eleito, neonicotinoide mais éter difenílico e de repente espinosina. Essa estratégia aumenta a eficiência do controle e prolonga a vida útil dos produtos. Aplicação de inseticida. O momento ideal para a aplicação ocorre próximo ao amadurecimento dos frutos, quando eles ficam mais atrativos para a mosca das frutas. O melhor horário são início da manhã ou final da tarde, pois as temperaturas são muito mais amenas e a maior atividade das moscas. O objetivo do inseticida é reduzir a população adulta, repelir os insetos e evitar a reposição nos frutos. A aplicação em horário muito quente pode reduzir a eficiência do produto. Mariposa oriental. Mariposa oriental, Grapholita molesta, é muito importante praga de frutíferas, principalmente pessegueiro, macieira. Os danos são causados principalmente pelas larvas que perfuram a plantação de frutos, formando galerias internas. Isso prejudica o desenvolvimento da planta e reduz a qualidade comercial dos frutos. Sintomas. As larvas penetram nos ponteiros novos e causam danos internos. Os principais sintomas são murcho dos ponteiros, seca de brotação, aspecto queimado, redução do crescimento vegetativo, perda de vigor da planta. Esses danos comprometem principalmente a planta jovens e reduzem a produtividade da planta. Nessa slide podemos observar diferentes fases e danos causados pela mariposa. As imagens mostram os danos nos tecidos vegetais e inseto adulto. Larva, fase que causa dano, galerias, alimentação interna, adulto, reprodução e postura dos ovos. O ciclo de vida. O ciclo de vida da Grapholita molesta possui 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto. A fase larval é a mais destrutiva, porque é quando ocorre a alimentação dos brotos do fruto. Depois a larva forma a pupa, geralmente protegida em casulos, e posteriormente emerge o adulto. Conhecer o ciclo é essencial para definir o melhor momento de controle da praga. Antes de decidir qualquer controle, é fundamental fazer o monitoramento da mariposa oriental. Para isso, utilizamos armadilhas do tipo delta, com feromônio sexual, que atraem apenas os machos da espécie. Essas armadilhas devem ser instaladas a aproximadamente 1,8 metros de altura, na copa das plantas, e na proporção de uma armadilha a cada 3 hectares. A avaliação é realizada semanalmente ou 2 vezes por semana. Quando a captura atinge cerca de 20 mariposas por armadilha, considera-se atingido o nível de controle, indicando a necessidade de manejo. O controle cultural é uma das primeiras estratégias do manejo integrado. O controle das plantas daninhas reduz locais de abrigo para a praga, a eliminação de frutos e restos infestados interrompe o ciclo biológico da mariposa, assim evitando novas infestações, e o raleio melhora a ventilação entre os frutos e diminui o contato entre eles, reduzindo as condições favoráveis ao ataque. No controle biológico, existem diversos inimigos naturais da mariposa oriental. O Ectopletes brasiliensis é uma vespa parasitoide, que atua na fase de pupa, assim depositando seus ovos no interior. As larvas da vespa alimentam-se da pupa, causando sua morte e assim impedindo a emergência do adulto. O Hymenocaunia deli também é uma vespa parasitoide, mas atua sobre as lagartas, desenvolvendo-se em seu interior e levando-as à morte. O Trichogramma é uma pequena vespa que parasita os ovos da mariposa oriental, impedindo a eclosão das larvas e interrompendo o ciclo da praga. Além disso, o Bacillus thuringiensis é uma bactéria que produz toxinas específicas para lagartas. Quando elas ingerem folhas tratadas, param de se alimentar e morrem poucos dias depois. Esses agentes ajudam a reduzir a população da praga de forma sustentável e diminuem a necessidade de aplicações de inseticidas químicos. Quando o monitoramento indica que o nível de controle foi atingido, pode-se utilizar também inseticidas químicos, que sejam registrados para a cultura. Porém, a escolha do produto não deve ser feita apenas pela eficiência, mas também pelo ingrediente ativo, grupo químico, modo de ação e período de carência.
como por exemplo temos o avatar, cujo ingrediente ativo é o indoxacarb, que pertence ao grupo das oxadiazinas, o eleito, que combina acetamiprid, que é um nicotinoide, com etofenproxy, um piretroide. O matrine, que é um inseticida de origem botânica, que é extraído de plantas do gênero Sophora. O delegate, que possui como ingrediente ativo o spinosauron e é pertencente ao grupo das espinosines. O MET-CE, que contém lufenuron, um regulador de crescimento pertencente ao grupo das benzoniureias, e o Nomote 150, que é a base de teflubenzuron, que também é uma benzoniureia. Mas, independentemente do produto escolhido, algumas recomendações são essenciais. A primeira é realizar a rotação dos grupos químicos para reduzir o risco de resistência à praga. Também é fundamental basear a decisão de aplicação no monitoramento pelas armadilhas. Outro ponto importante é aplicar no momento correto, quando as lagartas ainda são jovens e antes que penetrem nos frutos e ramos, pois depois disso, o controle torna-se muito mais difícil. Além disso, sempre devemos respeitar o período de carência dos inseticidas. Além de escolher o inseticida correto, é importante conhecer seu modo de ação, ou seja, como ele atua sobre a praga. Isso permite aumentar a eficiência do controle e reduzir riscos de resistência. Produtos como o Avatar, Delegate e MET-CE atuam principalmente por contato e ingestão. Eles precisam atingir diretamente a lagarta, ou serem ingeridos durante a sua alimentação, sendo mais eficientes contra lagartas jovens, antes que entrem nos frutos ou ramos. Já o eleito e o matrine apresentam ação sistêmica, associada ao contato. Isso significa que, além de agir sobre o inseto que entra em contato com o produto, também são absorvidos pela planta, controlando a praga quando ela se alimenta dos tecidos vegetais. Por isso, independentemente do produto escolhido, o monitoramento e aplicação no momento correto são fundamentais para garantir um controle eficiente da mariposa oriental. Outra praga importante em pomares é o ácaro vermelho, de nome científico Pannonichus umi, e apesar do tamanho reduzido, pode causar prejuízos muito significativos devido à intensa alimentação nas folhas. O ácaro vermelho se alimenta da seiva das folhas, reduzindo a área fotossintética da planta e, como consequência, ocorrendo bronzeamento, aspecto avermelhado e queda precoce da folhagem, reduzindo fotossíntese, causando enfraquecimento da planta e menor desenvolvimento dos frutos, comprometendo toda a produtividade. O ciclo de vida do ácaro vermelho é relativamente curto, o que favorece o aumento rápido da população. Ele passa pelas fases de ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. Os ovos levam, em média, de 5 a 16 dias para eclodir, dependendo principalmente da temperatura. Em seguida, a fase larval dura cerca de 1 a 2 dias. Depois, o ácaro passa pelas fases de ninfa, que juntas duram aproximadamente de 9 a 10 dias, até atingir a fase adulta. O adulto vive em torno de 18 a 21 dias, e durante esse período, cada fêmea pode colocar cerca de 70 ovos. Assim, todo o ciclo pode ser completado em aproximadamente 30 dias. Por isso, em períodos de temperatura elevadas e clima seco, a população pode crescer rapidamente, tornando o monitoramento frequente essencial para que o controle seja realizado antes que ocorram danos econômicos. O monitoramento do ácaro vermelho é fundamental para identificar o início da infestação e assim decidir o momento correto do controle. A amostragem deve ser realizada pelo menos uma vez por semana, avaliando principalmente as folhas, onde o ácaro normalmente se concentra. Durante a inspeção, é importante observar a presença dos ácaros e dos sintomas característicos, como o bronzeamento e a descoloração das folhas. Quando cerca de 70% das folhas avaliadas apresentarem infestação, considera-se atingido o nível de ação para controle químico. Dessa forma, evitam-se aplicações desnecessárias e o controle é realizado apenas quando realmente há risco de prejuízo econômico. O controle biológico dele pode ser feito por Neoceilus fallacis, Gelandromus occidentalis e Neoceilus cucumeris. Todos são ácaros predadores da família Pitheceidae, que se alimentam de ovos, larvas e adultos de ácaro vermelho. Então, a tomada de decisão ela tem que ser no início da infestação e de forma parcelada. O ácaro vermelho, então, ele não tem um controle químico registrado. Agora, falando um pouco de trips. A Caliotrips brasiliensis. Então, os trips eles raspam os tecidos superficiais dos frutos e flores, causando cicatrizes e deformações e perda da qualidade comercial. Maiores prejuízos na floração. Adultos e larvas, eles raspam a película do ovário das flores. Então, os sintomas, já quando a fruta estiver formada, é o rusting, que são cicatrizações e escarificações na casca, aspecto tipo ferrugem nos frutos, queda de flores e frutos jovens, redução do valor comercial e lesões superficiais causadas pela raspagem do tecido. Então, o ciclo de vida da trips começa, então, o ovo dura 4 dias no interior da folha, passa para a larva de primeiro instar, que são mais 2 dias, larva de segundo instar, mais 2 dias. Então, a próxima etapa agora acontece no solo, que é a pré-pulpa, que dura 1 dia, a pulpa, que dura mais 2 dias, e posteriormente, já de volta fora do solo, no ambiente, então, os adultos, machos e fêmeas, que eles permanecem no ambiente por 13 dias. Então, o ciclo é de 15 a 28 dias e essa trips pode gerar de 100 a 200 ovos. Então, o monitoramento da trips é feito 2 vezes por semana, no início da floração até a formação dos frutos. O fruto deve ter aproximadamente 2 cm de diâmetro para o início das avaliações, 10 flores por planta e 10 plantas por talhão. Observar principalmente as pétalas, que é a forma mais fácil de visualizá-las.
pelas pétalas serem brancas. Bater as folhas sobre uma bandeja branca facilita a visualização desses insetos. Então, o controle biológico da trips pode ser feito por óreos insidiosos, tanto ninfas quanto adultos. Eles se alimentam dos ovos, larvas, adultos, jovens e das trips, perfurando e sugando o conteúdo corporal da praga. Pseudomonas, bactérias que auxiliam no controle indireto da trips, ao fortalecer a planta e produzir substâncias que dificultam o desenvolvimento de doenças e pragas. Pode ser também por Beauveria baciano, que é um fungo que infecta o trips pelo contato. Os esporos aderem ao corpo do inseto, germinam e penetram na cutícula, causando a morte do trips por colonização interna. Também por Metarhizium anisophili, são fungos que infectam a trips através da cutícula. E também por Isaria fomussorosea, que é um fungo que infecta o inseto pelo contato, colonizando o corpo internamente e levando à morte. Então, o controle químico do trips ele deve ser feito com uma tomada de decisão de 2% de flores com trips. Pode-se usar o Delegate, que tem registro, então ele é espinetoram, tem carência de 3 dias, é um inseticida de contato em ingestão. Então, em função do risco para as abelhas, a aplicação tem que ser durante a floração. Prioritariamente deve ocorrer no período da noite ou 3 horas antes do amanhecer. O controle das pragas então na mexeira pode ser monitoramento frequente. O monitoramento tem que ser frequente para identificar o momento correto do controle. Manejo de pragas combina controle cultural, biológico e químico, reduzindo perdas e preservando o pomar. A rotação de grupos químicos e o uso de inimigos naturais devido à resistência aos inseticidas aumenta a eficiência do controle. E o sucesso do controle depende da integração entre monitoramento, tomada de decisão e manejo sustentável. Então, essa foi a nossa apresentação das pragas na mexeira e o controle delas. Espero que todos tenham gostado e era isso.